Papo Mineiro, hoje, numa prosa de energia solar, com o empreendedor social Walter Abreu. Superior em completo em economia e em administração de empresas, militante pela transição energética, geração de trabalho e renda e inserção social. Diretor da Sertão Solar e vice-presidente da Frente Mineira da Geração Distribuída. Seja bem-vindo, Walter. Hernani, muito obrigado. Queria te agradecer muito pela oportunidade de falar com você e falar com aqueles que te acompanham aí nas redes sociais e no seu dia a dia profissional e nos seus relacionamentos aí de amizade. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E hoje nós vamos conhecer um pouco do Walter e também um pouco da energia solar aí pelo norte de Minas. A palavra é sua. Hernani, conforme você me solicitou, vou falar um pouquinho de mim, pretendo falar bem pouquinho e falar mais sobre o projeto. Eu nasci em Sete Lagoas, aí vizinha a vocês, dela de BH, em 1962. E neste ano de 62, o meu pai comprou uma fazenda aqui no município vizinho de Capitão Enéas. E em 72, 10 anos após, nós nos mudamos para Montes Claros. Meu pai administrava a fazenda à distância e resolveu mudar para cá. E então viemos a família toda, eu, meu pai, minha mãe, 6 irmãos. Eu cheguei aqui com 10 anos de idade e estou aqui até hoje, aos 61 anos. Mas nesse intervalo saí várias vezes para estudar, saí para trabalhar. Aos 14 anos, eu fui indicado pelo Colégio Marista, onde eu estudava aqui, Colégio São José, para fazer um estágio no Banco do Brasil. O Banco do Brasil pediu para indicar um aluno que tinha destaque principalmente em matemática e português. Eu fui o aluno indicado e convidado para ser estagiário no Banco do Brasil, por onde fiquei até os 17 anos e 10 meses, que era o prazo de vencimento do estágio. Gostei, fiz concurso externo, um concurso muito concorrido à época, o Banco do Brasil era muito concorrido. Passei e retornei como funcionário. Trabalhei durante 17 anos e resolvi sair no plano de demissão voluntária. Eu trabalhava aqui na agência de Bocaiúva, 50 quilômetros de Montes Claros, e simultaneamente cursava economia na antiga Fundação Universitária Norte de Minas, FUN, que depois se tornou Unimontes. Eu cursava economia, mas no primeiro concurso interno que o banco lançou após a minha posse, eu fui aprovado e, por consequência, fui promovido e transferido para uma agência no Espírito Santo, chamada Conceição da Barra. Fiquei lá por um tempo e, por conta disso, eu descontinuei o meu curso superior. Na época, a carreira do Banco do Brasil era uma carreira que se justificava por si só, né? O banco não tinha nenhum critério de avaliação, a não ser desempenho funcional mesmo, formação superior, etc. Então, eu me dediquei à carreira do banco e acabei negligenciando aí na formação superior. Mas retornei a Montes Claros e cursava economia. Retornando a Montes Claros, eu já tinha jubilado, né, porque eu não tinha trancado matrícula. Fiz vestibular de novo já na Unimontes. Passei em administração de empresas, mas outra vez fui transferido pelo banco e também não concluí meu curso de administração. E fiquei no banco por 17 anos, como eu disse, e surgiu um plano de demissão voluntária. Eu achei melhor, meu perfil
inquieto, não era muito compatível com as funções de um bancário. Hoje eu sei que bancos, principalmente bancos de desenvolvimento, bancos de fomento, eles têm espaço para empreendedores, né? Eu falo que até no serviço público, acho que principalmente no serviço público deveria ter empreendedores públicos, mas à época o exercício da atividade bancária ela era uma mera repetição, era muito enquadrado em manuais, em procedimentos rígidos, e meu perfil inquieto não me fazia feliz na função de bancário, e eu resolvi pedir demissão. E desde então ocupei muitos cargos públicos, mas sempre com esse perfil de ser um empreendedor do serviço público. Eu estive no governo do Estado na função de coordenador do IDENE, que é o Instituto de Desenvolvimento Norte-Nordeste. Estive como secretário de diversos municípios aqui, sempre na área de planejamento e desenvolvimento econômico. Fui secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Capitão Enéas, município de 15 mil habitantes aqui ao lado de Montes Claros, durante 8 anos. Fui secretário de Meio Ambiente, Geração de Emprego e Renda e Recursos Hídricos de Jaíba, um município importante aqui da região, tem um grande projeto de irrigação, o maior da América Latina. Fui assessor especial do gabinete do prefeito de Montes Claros para assunto de desenvolvimento econômico. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios do município de Janaúba. Fui secretário executivo do CODENC, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Montes Claros. Sou membro do Conselho do Convention Bureau, onde eu tive a oportunidade e a sorte de te conhecer, né? Fui secretário executivo do CIDAR, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado do Alto Rio Pardo, que é uma região aqui próxima a Salinas, que tem 17 municípios consorciados. E desde então eu venho exercendo aquilo que, como eu me defino, como o empreendedor social, mesmo exercendo cargo público, que eu acho que deveria ser uma preocupação de todo executivo público, né? Seja prefeito, governador, presidente da República. O empreendedorismo no setor público, ele é fundamental que exista. Com certeza. Diga, com certeza. Então, infelizmente, existe uma velha máxima na cultura brasileira de que no serviço público você pode fazer tão somente aquilo que está previsto em lei, e na iniciativa privada você pode fazer tudo que não está proibido pela lei. E essa cultura, principalmente depois da Constituição de 88, onde foi criado o Ministério Público com muitos poderes, nada contra o Ministério Público, mas criou uma cultura nos municípios pequenos, principalmente, o trilho, aquele trilho rígido de ferro, e não a trilha. Então, o trilho é esse. Só faço aquilo que está expressamente autorizado na lei. E aí, muitos gestores públicos passaram a ter como alvo, como foco, digamos, como cliente, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, a Câmara de Vereadores, a oposição, e deixou de ter como foco, como cliente, o povo. Com isso, eu não quero dizer que ninguém tenha que fazer nada errado. Absolutamente. Tem que fazer tudo certo. Mas não é proibido empreender e inovar no setor público. E a maioria das pessoas que tem cargo público tem medo, tem preguiça, tem receio, se acomodam. Então, assim, só encerrando essa parte, o Brasil criou uma geração de concurseiros em que as pessoas se preparam para ser aprovadas em concursos públicos,
E uma vez empossados, aprovados, empossados, é como se aposentasse ao tomar posse. Eu passo a ser um cumpridor de horário. Eu chego na repartição pública às 8 da manhã, saio para almoçar meio-dia, volto às 2 da tarde, termino meu expediente às 17, estou cumprindo o meu papel e ganhando meu salário, que é absolutamente incorreto. Né? O servidor público empossado, ele deveria ser preparado para ser um empreendedor no serviço público e gerar desenvolvimento para a sociedade que lhe paga o salário. Né? Para servir, está lá para servir. Exatamente. Por isso que é servidor. Com todo respeito aos servidores, que tem muita gente boa no serviço público, claro, mas é preciso melhorar muito, e aqueles que estão ali simplesmente para receber o salário deveriam se conscientizar que estão ali para servir. Muito bem. O Walter, você falou que passou em várias cidades, em Jaíba, Januária, Janaúba. E outras mais. Como é que você vê o norte em geral, o desenvolvimento do norte de Minas? Hernani, o norte de Minas é uma região riquíssima, habitada por uma parcela considerável de pessoas extremamente pobres. É o número que eu repito sempre, e muitas vezes pode parecer até falta de informação, né? Você só conhece essa informação, é porque ela é muito impactante. Eu conheço, graças a Deus, e há um esforço de um tema que me atrai muito, que automaticamente eu leio muito sobre ele, que é economia, principalmente economia aplicada ao desenvolvimento e à inserção social. E eu repito sempre esse número, porque ele é provocante, ele é estimulante, e ele com perdão aí da palavra direta, ele é um tapa na cara de quem formula política pública e aplica política pública. Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha juntos tem 700 mil pessoas extremamente pobres. Isto é inadmissível no ano de 2024, no século XXI. Isso é um dado macroeconômico assim, assustador, e nos chama na responsabilidade de rever o que de errado tem nisso. Então, o norte de Minas tem um potencial gigantesco para o agronegócio, para o turismo, para a energia renovável, para turismo, para a indústria, para pesquisa, para ensino superior, para serviços, educação, etc. e tal. Mas por que nós temos 700 mil pessoas extremamente pobres ainda? Então, essa é a grande pergunta. Então, falta o preparo, a qualificação, né? Isso. A pessoa, a gente percebe muitas vezes, eu estava até entrevistando uma pessoa ontem, nesse sentido também, que as pessoas, por exemplo, aquelas senhoras, vou falar mais das senhoras, né? Que fazem um artesanato, ou então que fazem uma comida bem saborosa, caseira, elas não sabem precificar as coisas que delas. Isso. Né? Quanto que é o prato aqui? R$10. Ela não sabe se ela está perdendo, se ela está ganhando. Então precisa. É um básico de vamos dizer assim, uma educação para negócios, né? Para empreender. Exato. Que ela pode vender lá sua comidinha saborosa, mudar o cardápio todo dia, mas ela tem que ganhar um pouco. É renda para ela. E às vezes também, o nosso povo, como é muito acolhedor, você chega na casa de uma pessoa dessa, que tem lá, né? Às vezes numa cidade mais assim, que diz que você quer comer, é lá na casa da Dona Maria. Então a gente vai lá na casa da Dona Maria. Ela não sabe cobrar, e às vezes, como a gente está de fora, ela tem vergonha de cobrar. Não cobra. Eu passei aqui na minha casa você não paga, não. Aqui na minha casa você não paga, não. Que é isso? Não, nem vê.
Né? Eu passei Então, por isso no precisa um sábado. ensinamento disso. Precisam Eu precisar tive uma disso. experiência dessa no sábado, né? Foi muito legal. Eu recebi aqui em Montes Claros, até uma boa referência aí ao nome do seu programa, Café Mineiro, dentro das potencialidades que nós temos, o norte de Minas, em breve, será referência mundial em produção de café de qualidade. Isso já está acontecendo. Já tem empreendedores de todos os lugares do Brasil buscando terras no norte de Minas. Evidente que são sítios específicos que precisam de ter altitude aí acima de 950 metros, tem que ter água para irrigação, porque aqui não chove, mas tem muito lugar. E aí eu recebi aqui um conhecido, me tornei amigo dele, porque eu falo que a gente se torna amigo de pessoas, às vezes, com 3 dias de conhecimento. Porque quando a gente tem os mesmos princípios, os mesmos valores, é fácil se tornar amigo de alguém, né? Você confia e sabe que pode confiar, porque são princípios e valores idênticos, então não tem erro. Muitas vezes você convive com uma pessoa há 50 anos e não tem a confiança de dizer que ela é sua amiga, porque os princípios e valores são diferentes. Eu me tornei amigo, a pessoa conhecia há uma semana, já o considero amigo e acho que ele me considera também. Morou no Japão 35 anos, trabalhando na indústria brasileira de Montes Claros, e voltou para cá porque a sogra está com problema de saúde, a filha é japonesa de nascimento, mas a família está no Brasil, e ela é a única filha, e ele resolveu voltar para o Brasil, aposentou para cuidar da sogra. E procurando uma área para comprar, para produzir uva e vinho. E as áreas aptas à produção de café são também aptas à produção de vinho. Questão de clima, altitude, amplitude térmica, de dia quente pra caramba e à noite esfria. E aí eu fui com ele, numa região aqui de Grão-Mogol, lá do nosso amigo Ítalo, que você conhece bem, está fazendo um super trabalho lá em Grão-Mogol. E fui a uma região aqui chamada Santa Marta, tem uma pequena hidrelétrica da CEMIG, tem disponibilidade de água para irrigação, ele quer plantar um pequeno parreiral de uva e fazer vinho. E aí o proprietário da terra que está nos vendendo falou assim, eu pedi a tia Solange para fazer um café para a gente. Depois que a gente olhar aqui, nós vamos lá. Aí fomos lá na casa da tia Solange, né? Pensa numa mesa farta e bonita, bolo de 3 ou 4 qualidades, biscoito de tudo que é jeito, café, suco com pouco de fruta, aquela coisa de quintal e tal. No final, o Beto, né, que é esse meu amigo que está querendo comprar a área, perguntou assim, ô dona Solange, quanto é que a gente paga a senhora? Ela ficou ofendida. De jeito nenhum, não recebo. Não aceito. Não, mas não quis receber de jeito nenhum. O Beto ficou constrangido, falou assim, nossa, um café desse aqui eu pagaria R$300 nele. Não, e tudo gostoso, né? E tudo gostoso, bem feito. Uma prosa boa, uma alegria. E a família toda vai lá na sala, os meninos chegam, pedem bênção. Uma cultura diferente. Então, assim, precisa ser mostrado para eles também que eles precisam ter a renda, né? Isso é a riqueza deles. Fazer uma mesa dessa é uma riqueza, né? É uma riqueza. Maravilha. E aí, como é que você entrou, então, agora na energia solar? Hernani, eu sou cristão, católico, acredito muito em Deus e acredito que Deus prepara as coisas e você tem que estar pronto para exercer a oportunidade, né? Porque muitas vezes Deus prepara, você não está pronto, não quer e não adianta que, como está lá em São Tiago, né? A fé sem a obra é morta em si mesma. Você tem fé que Deus está preparando, mas você não vai trabalhar e não pega no pesado, não vai acontecer nada. Eu, quando era secretário em Capitão Enéas, 2012, foi o ano em que a ANEEL, que é a agência reguladora do nosso setor, a Agência Nacional de Energia Elétrica,
publicou uma resolução número 482, que deu origem a todo esse movimento aí de geração distribuída, oportunidade para pequenos empreendimentos de geração distribuída. Eu era secretário em Capitão Enéas e, diante dessa oportunidade, nós resolvemos, o prefeito, à época, que hoje é prefeito lá novamente, o Reinaldo Teixeira, pessoa de boa formação intelectual, engenheiro com mestrado no exterior, na área de meio ambiente, ele me lançou um desafio de realizar em Capitão Enéas um fórum sobre energias renováveis. Aí todo mundo colocando assim, dificuldades, né? Vamos fazer em Montes Claros porque não tem hospedagem, não tem restaurante, não tem isso, não tem aquilo. E eu, como secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico lá, sempre usei uma máxima que eu dizia o seguinte: a sombra de Montes Claros não é para ser obstáculo ao nosso crescimento, a sombra de Montes Claros é para nos dar conforto. Então, assim, tudo bem, nós não temos hotel para receber 200, 300 pessoas para fazer um evento, mas nós estamos a 50 quilômetros de Montes Claros, as pessoas podem se hospedar em Montes Claros, mas o evento tem que acontecer em Capitão Enéas. Ah, não, é difícil. Não é difícil. Ah, não tem restaurante que atende todo mundo. Tudo bem, a gente faz um buffetzão lá no local do evento, terceiriza para alguém ganhar dinheiro aqui da cidade, capacita essa pessoa e ela faz. E aí nós fizemos. Foi um evento muito prestigiado, inclusive com a presença do governador do estado na abertura, que à época era o Alberto Pinto Coelho, que estava no exercício da governadoria. Então isso tem 10 anos. Isso tem 10 anos. 10 anos. 12, né? 12. Foi 2012. Nós estamos aí completando 12 anos agora em setembro. E presença de um senador, 4 deputados estaduais, 2 deputados federais e técnicos, empresários do setor do Brasil inteiro, inclusive do exterior. Então, foi aí que nós começamos. A energia solar ainda era um assunto para sonhadores, para românticos, para empreendedores que gostariam de pagar muito mais caro, mas gostariam de ter no seu negócio a marca da sustentabilidade, que na época ainda não era tão presente como hoje, né? Porque ela custava 4 vezes mais caro do que o quilowatt-hora produzido pela solar custava 4 vezes mais caro do que o quilowatt-hora produzido pela hidrelétrica. Então, do ponto de vista econômico, não fazia muito sentido. Mas a gente tinha certeza que aquilo era apenas um princípio. Os equipamentos iam melhorar a eficiência, os equipamentos iam ficar mais baratos, ia ter mais indústria produzindo, ia ter mais gente consumindo, isso é natural, né? Você lembra quando saiu o telefone celular? O telefone celular era privilégio para os muito ricos, nem ricos tinham acesso. Eu lembro que era, acho que, $5.000 no telefone, que só fazia ligar e receber chamada. Sim. E pouquíssimas pessoas poderiam pagar a preço de hoje R$30 mil num aparelho. E ainda pagava para receber, pagava para ligar. E solar a gente tinha confiança que isso iria acontecer. Eu tenho um amigo que é do setor hoje também, e ele fala que ele me via como um profeta pregando no deserto e com tendência de ficar doido. Porque eu falava assim, vem o doido da energia solar, porque eu gostava de falar do assunto, fui aprendendo, estudando. Então, nós fizemos esse simpósio lá, o primeiro fórum de energias renováveis no Norte de Minas, e lá ficou claro uma coisa: não tínhamos infraestrutura para escoamento da energia. Se você olhasse o mapa assim por cima, com visão das redes e das subestações, né, como você enxerga o mapa vendo as estradas, né, federais, estaduais e vicinais, você tem um mapa da infraestrutura de energia. E o norte de Minas era um grande vazio. Então, dali nasceu a necessidade de dotar o norte de Minas de grande infraestrutura de escoamento. E através da empresa de pesquisas energéticas, que é uma empresa pública
ligado ao Ministério de Minas e Energia, começou-se um estudo, e aí realmente aconteceu. E para nossa sorte, você deve conhecer essa história aí, que ela ficou pública, foi muito comentada. Foram construídos grandes parques de energia eólica no sul e sudeste da Bahia, que estavam lá prontos, sem transmissão, sem linha de transmissão para escoar essa energia para o centro-oeste, que é o grande, para o sudeste, que é o grande consumidor, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, etc. E aí, já com essa necessidade, foram feitos os estudos e o norte de Minas recebeu investimentos muito grandes em linhas de transmissão e subestações. Isso proporcionou a vida de grandes projetos, gigantescos. Janaúba, quando eu era secretário, eu tive a oportunidade de participar da negociação com os empreendedores para eles se instalarem em Janaúba, de um projeto que até hoje é considerado o maior projeto de energia solar da América toda, das Américas, em operação. E está em ampliação agora. É um projeto de 1,3 gigawatts. Para quem não é do setor ter uma noção, é 10% de Itaipu, gerando com energia solar. E ele está em ampliação agora, vai para 1,6 giga. E eu, como secretário à época de Janaúba, nada contra o grande empreendedor, ao contrário, empreendedor grande tem que ser recebido com tapete vermelho, banda de música e com toda a facilidade que o poder público possa dar. Inclusive de isenções fiscais. Eu defendo isenções fiscais, evidentemente calculados custos e benefícios, mas num país em que nós estamos chegando em 40% do PIB é tributo, a tributação está chegando a 40% do PIB, você reduzir a carga tributária através de incentivos fiscais não é nenhum crime e não é nenhuma afronta digamos, ao social, como estamos tentando provar agora que o grande problema do Brasil são os incentivos fiscais. Com incentivo fiscais, você não consegue se equiparar às maiores economias do mundo em termos de tributação, mesmo que você dê 50% de incentivo em algum setor. Automobilístico, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que é 5% a carga tributária. Com todo o incentivo fiscal que você dá ao setor automobilístico aqui, você ainda está pagando uma tributação 5, 6 vezes maior do que se paga na China ou nos Estados Unidos. Então, como é que você vai competir? Então, eu sou a favor de incentivar grandes empreendimentos, mas, ao mesmo tempo, me incomodava muito porque um empreendimento como esse, de 1,3 giga, é investimento hoje na casa de 6 bilhões de reais. Ou seja, 100% inacessível, totalmente inacessível para o empreendedor local. Né? Nós não temos, mesmo que se juntar todo mundo que é empreendedor aqui no setor, não faz 1% disso. E eu comecei a idealizar um projeto que está até nas minhas costas aqui, na minha lousa. A minha lousa é um painel solar reutilizado. O Sol Nasce para Todos. Eu comecei a idealizar esse projeto Sol Nasce para Todos bem nesse sentido. Se o Sol nasce para gerar oportunidade de negócio para quem tem 6 bi para investir, ele também pode ser aproveitado para gerar riqueza, negócios, para quem tem 100 mil, para quem tem 10 mil. Porque a energia solar, ela é a única e verdadeiramente democrática no mundo todo. Não, está desenvolvendo tal, tá, mas não chegou ainda. Mas que existe hoje com viabilidade econômica, a única que é democrática, acessível, é solar. Porque você pode ter um painelzinho desse que está nas minhas costas aqui, em cima do seu telhado, gerando para a sua necessidade. Você é um gerador de energia. Quem é o cliente? Hernani. Mas você é um empreendedor de energia. Você pode ter, ao invés de 1, você pode ter 10,
que sobra energia e você pode alugar o excedente para seu vizinho, ou você pode ter 1.000 e alugar para o seu vizinho e para empreendedores do seu município ou até de outros municípios, ou pode chegar aí à casa dos milhões, milhares de milhões de painéis. Então é a única que é democrática. E aí eu comecei a idealizar um projeto em que ele pudesse dar acesso a empreendedores de pequeno porte, principalmente produtor rural. Porque se você for estudar a origem dessa pobreza que existe, esses 700.000 pessoas extremamente pobres, elas não estão todas no campo. Mas se for buscar lá a origem delas, eu diria que 100% a origem é do campo. É filha de um trabalhador rural pobre ou é neta de um trabalhador pobre, um trabalhador rural pobre, que não teve oportunidade na zona rural e veio para a periferia da cidade. Então, ele saiu de um extremamente pobre rural para um extremamente pobre urbano. Mas a origem é sempre a pobreza rural. E começamos a idealizar um projeto para que a energia solar passasse a ser, não diria a única política pública, mas uma das políticas públicas que pudesse enfrentar essa pobreza rural. Que é uma mudança de conceito, você que está habituado a fazer projeto, a implantar projeto, é só uma mudança de conceito. Sim. Qual que seria o conceito? Energia solar para o pobre da zona rural, ela tem que deixar de ser insumo e ser produto. Esse caso da dona Solange que eu te contei do café aí, ela pode ter, além de uma capacitação para servir um café e cobrar o preço justo, e quando eu digo preço justo, até a simpatia dela e das crianças dela tem que entrar no preço, porque não é o mesmo preço você chegar no balcão de uma padaria friamente e comer o biscoito, tem o valor, né, cultural, social ali, bacana. Mas essa dona Solange, ela pode ter, além do café, além da galinha que ela cria no quintal, além da mandioca que ela cria, que ela colhe e faz virar biscoito, ela poderia ter energia solar para abastecer a sua atividade e também como produto. O que você produz aqui? Não, eu tenho uma cozinha que eu atendo turista, eu produzo frango, ovos e tal, e energia. Sua energia vai para onde? Eu vendo para o meu vizinho aqui, que tem irrigação, eu vendo lá para o comerciante lá de Montes Claros, porque você pode vender para qualquer lugar, vender sob a forma de aluguel de painéis, né? Para qualquer local onde a concessionária seja a mesma. Você gera na CEMIG, concessionária na rede da CEMIG, consumidor de BH, Hernani, por exemplo, pode ser consumidor da dona Solange. Ao invés de você pagar R$1 o quilowatt-hora, você pode comprar da dona Solange lá 80 centavos. Então, idealizando isso, surgiu o projeto O Sol Nasce para Todos. E aí que eu falo que a mão de Deus guia. Eu não tinha intenção em ser empresário do setor. Eu fui convidado para fazer uma palestra sobre esse projeto O Sol Nasce para Todos na abertura da Fenix, aqui em Montes Claros, que você conhece, a Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços, que hoje é uma feira grande, importante. Eu fui convidado para fazer uma palestra sobre esse projeto na abertura da Fenix, onde estavam presentes governador, deputados, senadores. Só que a programação nem sempre consegue ser seguida, né? E no auditório onde seria a abertura, talvez uns 500 pessoas, a programação era falar o deputado Gil Pereira, que tem um envolvimento grande com energia solar, o diretor do IDENE, à época, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da COP Rio, que é uma instituição renomadíssima no setor de energias renováveis, eu e depois os políticos, deputados e governador. E atrasou muito e a organização do evento me pediu para me falar no dia seguinte. Eu queria apresentar esse projeto para um grande público, principalmente...
No dia seguinte não tinha as autoridades. Não tinha, exatamente. Aí, tudo bem, a gente está aqui para contribuir, não vou dizer por que eu, né? Tinha pessoas de fora, renomadas, não tem problema nenhum, pode, vocês anunciam aí que amanhã no auditório tal, a tal hora, eu vou falar sobre o projeto e beleza. E eu fui, e nesse dia tinha 12 pessoas. Porque era dia de semana, era tarde, e eu não sou uma pessoa que enche auditório. As pessoas estavam lá para ver o governador, as pessoas estavam lá para ver deputado, para ver... mas estavam entre as 12 pessoas, 2 pessoas que hoje são meus sócios aqui na empresa. Muito bem. Então... Já ganhou. Eu falei para as 2 pessoas que lá para me ouvir, né? E aí, terminada a apresentação, eles falaram, pô, eu não acredito nesse negócio, por que isso não deu certo ainda? Eu falei, não deu certo ainda porque os bancos de fomento são muito conservadores. Que eu falei lá no início, né? O servidor público não é empreendedor, não tem visão empreendedora. O banco prefere emprestar o dinheiro para quem planta milho com risco de 70%, 80% de perder por falta de chuva, do que emprestar para energia solar, que é um negócio novo. Então, meio, diria até inconcebível. Você, pô, mas qual é o risco que tem? O sol todo dia está aí. Mesmo com nebulosidade, aqui na nossa região, uma usina, num dia totalmente nublado, ela produz 50% do que deveria produzir. E nós temos chuva e nebulosidade aqui, dos 365 dias no ano, talvez a gente tenha 50 dias de nebulosidade e chuva intensa. O resto é nuvenzinha que passa e... Então, aí eu disse para eles, não rodou ainda com a força que deveria, porque os bancos são muito conservadores, os bancos não entendem a energia como produto e apenas como insumo. Né? Você vai financiar uma energia, um módulo, um equipamento de energia solar para a dona Solange lá, que eu citei, aí eles querem saber qual que é o consumo da senhora, R$200. Bom, então eu vou te financiar um equipamento que gera R$200 de energia por mês. Não é isso. Tem que gerar um equipamento que funciona bem, que gere 3 mil por mês, que ela gasta 200 e sobra 2.800 para ela vender para a Hernani, em Belo Horizonte, com desconto e receber R$2.500 e pagar a prestação do banco de 1.000 e tanto, sobrar 1.000 e quando terminar o financiamento, ela tem lá a renda de 2.500 por mês garantida. É isso que o projeto propunha, né? Então, tá bom, tá sendo bom você falar isso, Walter, porque é uma coisa que precisa ser mostrada. O vice-presidente do Banco de Desenvolvimento, ele acompanha as entrevistas e ele vai escutar você falando isso. Ótimo. Né? Que, de repente, precisa mudar um pouco essa coisa. Nosso tempo já está um pouco maior do que o que devia, mas que a prosa está boa e o assunto é importante. Eu queria falar agora que você... o que é que você pensa para frente? Hernani, eu estou com 61 anos, completando 62 no final do ano. Comecei a trabalhar no banco, como eu disse, aos 14, então eu já tenho uma caminhada de trabalho bem grande. E tinha programado, eu gosto muito de mountain bike. Graças a Deus, saúde está em dia. Minha esposa também gosta de mountain bike, então a gente pedala muito juntos, isso é importante, porque o dia que eu estou com preguiça, ela me chama e me põe para pedalar e vice-versa. Eu tinha programado dar uma desacelerada agora em 2024, mas, como eu disse, Deus vai nos guiando aí, nos abrindo caminhos. E eu entendi que o meu caminho não seria aposentar em 2024. E ao invés de desacelerar, eu foi acelerar muito. E, inclusive, me dispus a disputar uma cadeira de vereador em Montes Claros, estou filiado ao Partido Novo, defendendo bandeiras que
eu acho que um público suficiente para me eleger que já conhece, que é a sustentabilidade, a transição energética, meio ambiente, desenvolvimento econômico, inserção social através do desenvolvimento econômico, né? Eu defendo essas bandeiras e estou incorporando na minha caminhada política uma outra bandeira que ela é bem genérica, que é recuperar a importância das câmaras de vereadores. As câmaras de vereadores viraram um instrumento de atendimento de necessidades pessoais de eleitores. Então, eu uso uma frase que eu talvez já tenha ouvido, não sei se eu adaptei, se é minha mesmo, que vereador não é para furar a fila, vereador é para acabar com a fila. Se você tem... Gostei dessa. Se você é procurado por um eleitor para dizer, meu filho está precisando fazer uma cirurgia e tem 6 meses que ele está na fila, evidentemente você tem a obrigação de tentar achar uma solução. Mas isso é um estímulo para você fazer política pública para acabar com a fila. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Quanto mais fila tiver, melhor para o político que quer se manter no poder desta forma. Ô, Walter, então você vai ser candidato em Montes Claros? Estou a vereador? Pré-candidato a vereador em Montes Claros, Pré-candidato. com essa perspectiva de resgatar a importância das câmaras de vereadores como formuladoras de políticas públicas. Por exemplo, turismo, que é a sua especialidade. Quais são as leis que existem em Montes Claros e que são cumpridas, que tornam Montes Claros atrativa para o turismo? Você vai assustar, né? Provavelmente, muito pouca coisa, e se existe, não está sendo aplicado. Não tem dúvida. Tomara que você ganhe e mude dessas leis aí que estão por aí, atrapalhando e limitando as coisas. Exatamente. Eu tem mais 30 segundos aí, eu vou falar só uma coisa que me assustou. Eu fiz um contato com um estudante de gestão pública da universidade aqui de Montes Claros, da Unimontes, e o contratei como estagiário para fazer um estudo para mim sobre a Câmara Municipal de Montes Claros, especialmente sobre os 23 vereadores que estão se apresentando como candidatos à reeleição. Sobre as entregas. As entregas. Quais foram as entregas? Eu falei, será que é só nome de rua, nome de praça? Hernani, você é um cara experiente, exatamente. Tem um vereador aqui, que eu não vou citar o nome, para não ser deselegante, que é meu concorrente, mas é preciso estudar isso. Ele está pleiteando o 8º mandato, ou seja, ele já tem 7 mandatos, vezes 4, 28 anos. Aí eu falei com esse estudante, que é hoje meu estagiário aqui para fazer um estudo, e falei com ele assim, estuda primeiro fulano de tal, porque ele é o decano aí da Câmara, né? Ele, em 28 anos, ele aprovou 23 projetos, todos, nome de rua, utilidade pública para associação tal, e título cidadão benemérito honorário para não sei quem. 28 anos de Câmara de Vereadores. Não tem entrega. Não tem. E aí, eu falei, você pega o segundo, que tem uma fama aqui de ser bom vereador, estuda aí para mim também. Esse segundo, o estudante me mandou uma mensagem, eu estou fazendo o estudo lá de fulano. Esse é diferente. Ele, em 4 mandatos, já aprovou 80 e tantos projetos de lei. Falei, beleza, agora vê para mim do que se trata, né? Eu falei, esse é pior do que o primeiro, porque ele dá muito mais trabalho para a máquina da Câmara, lá, para os outros colegas, vereadores, de analisar, aprovar, votar, etc. e tal. Só que é a mesma coisa. Então, entre aprovar 100 projetos por ano, dando nome de rua, e aprovar um, eu acho que o vereador que aprovou só um, ele é menos ruim do que o outro. Porque, na verdade, dá um trabalhão danado e não dá resultado nenhum. Não tem entrega, como você disse. Então, além disso, você vê as aberrações, não sei qual é a sua opinião, mas isso é bastante polêmico,
as aberrações que estão acontecendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está legislando, está administrando o país. Por quê? Porque a base da política nacional são as câmaras de vereadores e elas estão podres também. Infelizmente, eu tenho que falar isso. A política, as câmaras de vereadores são ruins, não é porque o Congresso Nacional é ruim, não. É o inverso. O Congresso Nacional é ruim porque as câmaras de vereadores são ruins. E é interessante, né, que ninguém ocupa um espaço que está ocupado. Então, se está ocupando espaço, porque ele está aberto. Ele está sem ser ocupado. Então, a gente, para fazer uma crítica, fazer uma reclamação, apontar algum erro, a gente tem que entender que, de repente, precisa alguém fazer. Precisa alguém fazer. Eles estão fazendo. Certo ou errado, eles estão fazendo. Né? Não sou a favor deles, não, que eu acho que devia ter mandatos também para eles, né? Que não devia ser uma coisa vitalícia, mas eu sou um pobre cidadão, né? Somente. Né? Mas Walter, obrigado, viu? A sociedade é composta por nós, pobres cidadãos, e nós temos que fazer isso repercutir. Não tem dúvida. Obrigado, Walter, pelo seu tempo aí. Nós passamos um pouquinho, sem desculpa, mas a prosa estava boa, a conversa estava boa. São assuntos importantes. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Fernando, obrigado, viu? E depois depois que você ganhar, nós vamos te entrevistar de novo. Se Deus quiser. Nós vamos aí conhecer seu plano e sua atuação. O propósito é nosso, você pode ter certeza. Ótimo. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Tivemos, então, aí um pouco da história da energia solar no norte de Minas, que vem crescente, mas que precisa crescer ainda mais, e do Walter, né? E do Walter, que é um militante aí de mais trabalho, da transição energética, que tem empresa, que participa de várias coisas. Então, é um militante forte e que vai estar aí, pré-candidata a vereador em Montes Claros. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.